Martinismo, uma corrente filosófica judaico-cristã que se tornou a maçonaria moderna. Martinismo devido Claude Saint-Martin e Martinet de Pasquali, ambos franceses, cujo mais tarde se uniria essa filosofia Papus. Inclusive eu andei revelando que eu tenho certa ligação direta com esse ser, que já fomos muitos personagens. Você vai descobrir coisas fantásticas, ou às vezes até trágicas, sobre seu passado monádico. É por isso que a própria gnose, diz, e outras filosofias também, que tudo que a gente anseia hoje, que a gente busca, é porque já somos almas muito velhas. A gente já vem repetindo, tanto para bem, tanto para mal. Então não julgue. Por que esse ser só fala em espiritualidade? Porque ele se ocupou muitas vidas com isso. Vem clara a memória. Ou às vezes uma memória do não sei o que ele não sabe expressar, traduzir, mas percebe. E tem gente também que vem, que a gente vai chamar dos tranqueiras. Será que alguém é tranqueira? Acho que tranqueira é mais fácil um ser supostamente bonzinho que vem criar novos medos, novas falácias, achismos e falsos conhecimentos. É fake news, Então o que somos nós aqui, falando dessas coisas? Nós somos repórteres da natureza, não é enviados, mas sim representantes em zona de guerra. A gente se arrisca, a gente arrisca o que a gente está falando aqui. O que eu falo, o que você entende, se você repetir, vocês têm que ter a bravura de um soldado, Se for para lutar sozinho, você luta. Eu estou adaptando isso e aplicando isso na minha vida, Custe o que custar. Pelo menos você fale a palavra, da sua verdade íntima e possa que toque outros corações que também têm essa mesma verdade. E se for mentira? Agora eu vou repetir o Antônio de Carvalho. Busquem aí no Google e no YouTube. O grandioso Antônio de Carvalho, Ademar Ramos também. Mas o Antônio falava uma coisa bem interessante. Se eu estou mentindo, invente uma mentirinha melhor. Tragam conteúdos, que provem o contrário, que a gente se cala ou continua falando e concorda. Nós estamos aí para a gente se harmonizar. Vamos ver o que dá para tirar de bom dessa nata. Se não azedar, e azedar é repetir a mesma dose todo dia. Chega uma hora que tu enjoa. Isso que a vida enjoa, muitos saem da vida prematuramente e outros não sabem o que vão fazer da vida, mas tem medo de dar tchau para ela. É uma confusão. Mas é conversando que a gente se entende, Como diz o meu grandioso e amado amigo do grupo de WhatsApp, o Roberto Gonçalves, de São Paulo. Um abraço, Roberto. Então, o que vamos falar do martinismo? O martinismo é muito usado aqui, por exemplo, nas filosofias que eu uso, só que eu decanto a minha compreensão, eu uno. Porque o martinismo, ele é basicamente a relação do homem com o seu Criador. Fala muito diretamente da queda do homem. Que queda é essa? Onde é que você acha que você nasceu pela primeira vez? Numa caixa. A caixa, para você, o que vem intuitivamente? Vem como uma graduação superior de entendimento ou inferior? É céu ou inferno? É céus, os brilhantes, aqueles claros. Está tudo esclarecido. Inferno é aquilo, é o reino da ignorância. Pode ser aqui e alguns outros planos. Então ele
fala dessa queda do homem frequencial. Ele nasce numa caixa e vem para cá para morrer dentro de uma caixa, né? Eu gosto de fazer piada assim para nós crianças aprendermos se divertindo. Criança aprende brincando. E eu estou no meio dessa criançada, tá? Não pensem que eu estou me destacando, não. Por me enxergar é o que eu falo com vocês, porque se eu não enxergasse isso em mim, eu não poderia falar, não teria propriedade nem autorização para falar com vocês. Eu mesmo me conteria. Então isso acontece na França, século XVIII, né, e foi bases da maçonaria atual. Só que já existia a maçonaria Trachomarutas, que é lá do Egito. E mesmo assim, tinha muito de hermetismo, de oculto, mistérios. Tanto que a maçonaria egípcia, Trachomaruta, ela era exposta ao público, mas em hieroglíficos, que só entendiam o sacerdotado. Então o povo passava ali, achava muito linda, que nem nós, né? A gente vai nos templos, não sabe por que as catedrais têm aquela forma. Quem desenhou pela primeira vez a arquitetura sacra foram os maçons. Maçons vêm de maçã, né, que são aqueles que mexem na massa. Eram os pedreiros das igrejas. Não é uma seita, né, conspiratória da rainha X. Rainha que já morreu como qualquer mortal e deu tchau. Não, gente. Não tem nada a ver com famílias, com esse controle que você deixa controlar para você se alimentar de medo que alguém está lhe controlando. Isso aí não existe, mas né, como tu vai conseguir colocar ideia, né, em odre velho, né, com o mesmo vinho? Já cristalizou, já impregnou na sacola. Vai sair o mesmo gosto mesmo que você tente colocar coisa nova. Mas enfim, é cada um ao seu tempo, né? Devemos ter respeito. E respeito é rever. Respeito, peitar duas vezes. Olhar de novo. Estamos olhando de novo tudo e tentando explicar para ver se a gente dá um jeito, pelo menos assim, ficar em paz com as coisas. Não é resolver. Nunca vamos resolver nada que está em movimento. Tem como segurar o planeta, vamos ajeitar o planeta, né, porque ele está a 23 graus inclinados, vamos agora deixá-lo zero. Se você fazer isso agora, você se estrepa. Ou vai ser só época glacial, ou um verão infernal, eterno. Então não dá. Deixa assim, Deus escreve certo por linhas tortas. A gente já vê pelo planeta inclinado. Senão ele não tem estações. Vai ter duas. Todo mundo morrendo de frio no hemisfério e todo mundo morrendo de calor, né, dantesco do outro lado. Temos ainda umas remanescências disso, quando a gente vê lá a África, né, que é desassistida às vezes pelo inverno. E aqueles países nórdicos que sempre, até no verão, tem gelo. Isso aí é uma prova cabal de que, né, já foi assim, né, que o certo possa que esteja errado. Então o martinismo ele explica isso, né, que a queda do homem é necessária, o erro, na verdade, divino de alguém que deu a mente e colocou num corpo ainda despreparado, e já andamos falando, inclusive que o corpo não acompanhou essa mente. Tanto é que ele adoece por causa da mente. Vê se pode, que absurdo evolutivo, você morrer por uma coisa que não é daqui. É como se você tivesse um ataque cardíaco porque alguém acertou na Mega Sena do outro lado do Pacífico ou do Atlântico, né? Vocês sentiram aquilo? É incrível. O corpo justamente é um potenciômetro, um regulador, filtro. Por isso que a gente é cego. Aqui a justiça é cega, é representada com uma balança desequilibrada e uma venda nos olhos, preta ainda por cima. Nada usando o pejorativo do preto, mas é que é muita treva e pouca luz. Devia ser regulado, ver, né, tudo com, né, os dois lados. E o martinismo tentou fazer isso na França, porque a França era muito radical. A Revolução Francesa foi brutal. E não chegaram a nada, não chegaram a concluir essa sinarquia. A sinarquia não deu certo, sabe como é que a gente chama agora?
Sabe o que que a gente usa? Um paliativo chamado democracia, em que eles, né, pseudo-democracia, porque eles escolhem para você o que que você vai escolher. Daí quando você escolhe, você acha que está sendo, né, democraticamente assistido, né, que está valendo o seu poder de agência. Não é bem assim que funciona. Então, o que podemos ressaltar também dentro do martinismo, essa queda, então tudo que desce aqui se torna impuro. O que que é impuro? Vamos para a linguagem judaica. É tamé. Tamé tem o seu correspondente hinduísta, hindustão, que é tamas. No próprio judaísmo temos o Tammuz, que é o que explica a origem do homem. O homem, quando deixou de ser divino, né, nasce do Akash, vem aqui para morrer numa caixa, ele se torna impuro. Sim, ele se envolve, ele se identifica com outras coisas que não é a missão, não está dentro do protocolo. Entendido? A gente fica fazendo outras coisas. É como, por exemplo, o seu patrão, ele manda numa expedição para a praia e você, em vez de ir lá vender o seu produto, chinelos havaianos, talvez, ou sorvete, você se senta, né? Quase se desnuda todo e fica ali com óculos escuros esperando. Você está prejudicando a empresa e bloqueando, né, o seu futuro financeiro, profissional. A gente desvia. Então, o que que é tamas? Tamas é o plano terra, plano físico. E tudo no plano físico são resíduos do primeiro momento, então não são puros. Não num contexto pejorativo, e sim porque está já misturado. Isso, por um lado, é bom, entra de novo, Deus escreve certo por linhas tortas. Ele desmancha tudo, espalha tudo, manda fazer se nele não fazer, né? Manda fazer para o Kriya Shakti apenas por mente divina. Eles vão lá, os obreiros, os elementais, vai e faz umas formas tri estranhas. Se for ver, eu estou olhando aqui para minhas plantas, eu não consigo ter uma definição geométrica exata. Eu não sei, né, traduzir aqui qual é o sentido disso aqui, mas se eu buscar, né, no sentido causuístico, isso aqui tudo tem um sentido. Tudo. Por que do verde? O verde, por exemplo, por que que ele tem tanta, vamos dizer, harmonia com o ser físico? Os animais vão para a sombra, o ser humano. As próprias pedras, né, elas se dão melhor embaixo da... Até vertem água, muitas vezes, dá chance de não evaporar e a água verter da pedra, né, as nascentes. Porque o verde, ele é filtro, ele é como a carne, como o solo. Apesar que o solo ele não consegue, nem o corpo sólido, filtrar totalmente a radiação solar. Tanto é que eu já falei, o que que acontece com o ananá, o abacaxi? Está enterrado dentro da pedra, dentro da terra, perdão. Você o tira dali, o secciona, você vai ver felpas. Ele captura. E a gente até acha ruim, porque a gente acha tudo da luz ruim. E jura que somos da luz. A gente reclama, né? Nós reclamamos, ai que tranca na minha língua, né? É desconfortável, desagradável. É pura energia solar. Então quer dizer que a matéria não é o que está sendo mostrado. Por isso que vem essas ciências, inclusive o martinismo é uma delas. E o martinismo é um desdobramento, depois mais atualizado, da maçonaria, grã-maçonaria atual. Temos a mista, né, a nova maçonaria, que depois da onde se desdobra gnose contemporânea, eubiose, teosofia, rosacrucianismo. E o próprio martinismo ainda continua. Por que martinismo? Porque o sobrenome Martin, só que num é nome, e no outro é sobrenome. Martin é, né, ambos por coincidência, sei lá, por alguma coisa bem causuística, né, que acasos não acontecem, não existem na prática.
ambos vêm com um com o nome, outro sobrenome igual, então se sintetiza, se resume numa filosofia chamada martinismo, porque ambos os dois, né? É aí que eu queria falar, que eu tinha feito um spoiler no outro vídeo, né? Tinha anunciado já, que tudo vem com par, por exemplo, Jesus. Ai, Jesus é o Salvador, não sei o quê, mas o que o povo do próprio Cristo escolheu na hora de julgar? O Barrabás. Ele veio contra dele, né? Que também lutou por justiça. Se você pegar a história de Barrabás, não é bem como o cristão conta, esse cristão de hoje, que não é nazário e não é o gnóstico antigo, que se desmembrou e o gnóstico, inclusive, foi queimado pelo próprio parceiro dele, que veio da mesma coisa e depois renegaram os seus filhos. O gnóstico explicava todas essas coisas aí. Não é uma gnose de hoje, de um mestre. Inclusive o mestre Samael da gnose, ele veio com um par, traidor aí, um Laxmi, né? Pelo menos dizem os gnósticos, né? Não sei se ainda eles mantêm essa acusação. Que deturpou, roubou, não sei o quê. O JHS da gnose, né? Teve também isso, né? Seus copiadores, tem aí adeptos querendo, né? Acho que colocar pinta na justiça, não vou contar a história aqui. Pessoa lá do outro lado do continente, porque acusa a pessoa de ter roubado o conhecimento da eubiose, mas na verdade é um ladrão roubando ladrão. Eu acredito que ninguém é ladrão, o mestre verdadeiro ele traz, né, apesar que esses corpos físicos que vêm de mestre, eles são mensageiros, eles são avataras, eles são, vamos dizer assim, filhote do grande ser que está lá. Como você tem o seu, você está aqui corpo físico representando aquele. Não é os mesmos, ok? Tanto que você pode ter milhares de corpos. Olha só o poder da mônada, do seu mestre interno. Ele pode ter milhares de vidas, milhares de personagens, ele ainda é ele mesmo. Ele só gosta de ouvir as suas histórias em cada vida, né? Como eu contei, você pode já ter sido pedra, foi, pode ter sido planta, já foi. Tanto é que você tem ainda a lembrança de respiração, de trocas. Agora você está trocando com a planta. Antes você era planta trocando com outro ser, talvez humano ou humanoide, sei lá, quando você foi. Já foi animal, por isso que você tem o desejo, né, sexual, você tem a libido, você tem fome. Todas as lembranças atávicas, mecânicas da vida desses outros reinos em você. E agora você é apenas um ser síntese deles que está aqui para se resolver. Como? Assimilando tudo isso em você, porque eles não podem, estão separados e você é a síntese. Eles não têm capacidade, né, intelectiva, cognitiva e consciencional, naquele nível de consciência deles, para entender como você deve entender. Mas acima de você ainda tem um supremo ser, que é o que? A sua nova evolução, que vai ser o anjo. Então tudo isso se ocupa o martinismo, que está ligado sim à sinarquia, que seria uma nova revolucionária maneira de politizar. E política, gente, para quem... sinarquia. O que tem a ver com misticismo? Misticismo sem pé no chão também não adianta. É fanatismo. E materialismo sem espiritualismo, sem a concepção de que há algo a mais do que tudo apresentado e visto, é vida de chuchu. Sabe? É vida assim que eu acho que uma pedra é mais útil. Uma planta, um animal. Porque eles pelo menos estão a caminho. A gente ultrapassa abaixo da pedra, a gente vira uma vida de duas dimensões, de bactéria. Daí a gente vai se tornar a bactéria do universo, a gente pode ser, né, corrido por um cantinho aí para preencher buraco, só para ter utilidade prática, né? Para entrar nesse recicle. E na verdade não era para ser assim, era para a gente ser especialites. Mas tudo bem, né? Todo mundo vai chegar a ter a sua utilidade. Aqui no símbolo a gente vê, né, o sexo do Senhor do Mundo, ali o globo, mostrando as 5 dimensões do espaço já tangenciado,
as asas da fênix, ela polar, ali ó, como se fosse em Yang. A tríade, né, os três coroados, os três reis do mundo, os três mundos, né, que é Sattva, a verdade, Rajas, mundo da alma, a primeira é do espírito, e o mundo físico, né, matéria. Num dos lados ali, a espada, né, mostrando por um lado a justiça, e outro o amor, o rei do mundo. Vemos também o símbolo da serpente, a águia come a serpente, se torna a serpente emplumada, como se diz. O seu rabo abaixo do sexo do rei do mundo, né, que tem um entrelaçado ali, o que seria esse símbolo do hexagrama? Né, macho e fêmea, o andrógeno. Para cima é o falos, e para baixo o úteros, ou vulvas. E apontando para quê? Para onde a gente vai se transformar, que é o rabo da fênix, que seria a flor de lis, né? Ou para quem é mais pendido para psicologia hinduísta, yogi, vamos chamar de lótus, né? Que do barro se transforma numa bela flor. Então, tudo isso dentro dessa queda a gente tem que avaliar, né? Para não cair em fanatismo ou simplesmente em negligência. Tem vários erros gravíssimos se formos levar na prática dos mestres. Na eubiose tinha um mestre que confundiu o africanismo com necromancia. A mestra mandava costurar bolsas de criança, um absurdo seria hoje, mas de repente eles tinham os motivos deles, né? Imagina como é que eram as cacholas naquela época. Mandava os adeptos costurar bolsa de criança para que elas não descubram a sexualidade na época, até ir ao banheiro, né? Daí o projeto, né, falhava. Estava ali. O Jesus Cristo, né, chutou o pé da barraca dos vendilhão, mas os vendilhões precisavam, né, de sobreviver. Mas ele dentro do templo, então parecia, né, que estava incitando um fanatismo templário. E hoje ainda acontece, né? Não adiantou nada. Está aí o dízimo. Mesma coisa. Nessas iniciáticas novas, continua, né, ou as pessoas abusando da questão sexual, ou simplesmente criminalizando, recriminalizando, e, sabe, com tabus ainda, censura, que não faz a gente ficar em paz, criando novos medos. Então nós estamos evoluindo ou estamos voltando para a era da pedra? Estamos nos tornando primitivos? Será que é verdade que somos primatas high-tech? E essas coisas têm que ser vistas, gente. Para você não ficar aí, né, perdendo o seu tempo. E o tempo é curto. Aqui na matéria o tempo é curto. Então tem muitos erros, né? O mestre da gnose também dizia que só o sexo nos sobe. O mestre da eubiose já, né, descartava a questão sexual, tanto é que tirou até um chakra de lá, da lista já hindu, que falar com o hindu isso é normal. Temos aí o Mahatma Gandhi, que tinha preconceito com o próprio povo que ele defendeu, dizia que eles eram uns bichos. Blavatsky, certa vez, né, na sua doutrina secreta, me coloca lá tribos da Oceania como sendo primitivos, não pode nem ser considerado humanos. Aí a gente, né, tira Blavatsky assim, fora de qualquer suspeita. E ela se equivocou, mas quer dizer que errou total? Todos esses citados, enumerados, são totalmente errados? Não. Nem nós somos totalmente errados aqui abaixo deles em compreensão ainda, porque vamos chegar lá. E eles vêm aqui só sinalizar, nos chamar a atenção, para ver se a gente quer ir lá, onde eles
né, acessam, da onde eles tiram isso que é para todos. Não existe conhecimento de cada um, existe conhecimento de todos. E aquilo que vem de graça não pode ser cobrado, ok? Já tem muita coisa que a gente cobra que vem de graça, água, né? Só falta cobrar o ar. O fogo, a gente tem que comprar um isqueiro, um bujão de gás, um fogão, né, a lenha. A terra você tem que comprar um latifúndio, senão você não tem lugar para morar. Eles vão te jogar aí numa latrina. Só falta agora eles cobrar, e já cobram, para te iniciar e para te religar, né? Questão de religião, que é o que eles fazem. Eles cobram a caixa de você. Uma morada no céu. Então, reavalie tudo isso que eu estou falando aqui, você vai entender por que eu queixo tantas coisas aqui. Mas só tem o seguinte: quando a gente corrige, vamos dizer, como eu coloquei no grupo, errorex não é arma e vírgula não é foice. Porque se você não coloca vírgula e não corrige certas coisas, tenderá a frases que às vezes têm grandes conhecimentos a ter um duplo sentido. E não podemos polarizar mais isso aqui para que não fique uma vida sem sentido. Já não chega os sentidos que às vezes, né, ficam sem sentido. A vida acompanhar isso seria um desperdício. Paz reverencial a todos.